Olá, pessoal, aqui é a Jamile, estamos com mais um vídeo aqui no canal e eu quero dizer para vocês, a vida após a traição. Antes de qualquer coisa, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você seja notificado quando os vídeos forem postados aqui. Bom, gente, hoje eu quero falar de algo surreal, que é nada mais, nada menos que o poder da decisão. Você decide. Tudo que acontece na sua vida é por questão de decisões que tomamos. Algumas acertamos e outras nós erramos e a gente paga com as consequências. Seja elas estando certas, decisões corretas ou decisões erradas. E aí, gente, é que eu vim falar aqui hoje que você decide até quando você vai ficar sofrendo. Até quando você vai ficar correndo atrás? Até quando você vai ficar choramingando pelos cantos? Até quando você vai resolver, de fato, sair desse lugar de dor? Então, tudo à sua volta exige algumas decisões que competem a você. Por que eu estou dizendo isso? Houve situações, sim, na minha vida em que eu tive que tomar algumas decisões. Eu decidi não pensar mais, eu decidi não correr atrás, eu decidi viver a minha vida. Ainda que eu poderia crer, numa restauração, eu tinha que viver a minha vida, não viver em função do outro. Não faça isso com você, porque é uma das coisas que eu digo que é torturante. É uma tortura você ficar atrás o tempo todo, tentando descobrir se está com alguém, se não está com alguém. Você precisa decidir se você vai ficar correndo atrás, se você vai atrás da pessoa ou não. Então, algumas decisões eu precisei tomar. Uma delas foi, eu não vou mais atrás, eu não vou tentar descobrir nada, eu não preciso disso. Porque o que eu acho interessante quando a gente fica... Eu, pelo menos, fui assim, Eu pedia, Deus me mostra, Deus me mostra, Deus me mostra. Só que, na verdade, não era Deus que estava me mostrando, era eu que estava correndo atrás. E sabe, quando a gente corre atrás para descobrir as coisas, se está traindo ou não, se ainda está com o homem ou não, se já tem outra mulher, se está viajando, se não está viajando, se a vida dele está andando, se a vida do cônjuge não está andando. Quando a gente faz tudo isso, existe uma coisa que acontece. Quando você descobre, você fica sem chão. Ou seja, você nunca está. Nós nunca estamos prontos para ouvir, ou ver, ou pegar, no flagra. Nós nunca vamos estar prontas para isso. Até que um dia eu entendi, eu falei, Deus, a partir de hoje eu não quero saber mais nada, não me mostra nada. Sendo que, na verdade, era eu que ia atrás, E aí eu entendi, daquele dia em diante, eu entendi que eu estava deixando, de fato, o controle na mão de Deus. Até quando eu estava correndo atrás, procurando saber, procurando pessoas para me dar informações, ou eu mesmo correndo atrás. E isso é um fator, gente, que dá... que vai mexer com a cabeça do seu cônjuge. Por quê? Porque lá do outro lado tá o M, dizendo para ele, ela é louca, ela tá ficando doida, e ele acredita em tudo que ela fala, porque ela é manipuladora, e ela manipula todas as situações possíveis. E aí ele, como um patinho feio na lagoa, ele cai. Então ele vem com tudo para cima de você, E de certa forma, com razão, Por quê? Porque não é mais da sua conta. Com quem ele está, ele saiu de casa. Ele tomou a decisão dele de sair de casa. E o que você faz é procurar saber como está a vida dele lá fora. Para quê? Qual o intuito? Vai mudar alguma coisa? Você já se fez essas perguntas? Será que vai mudar? Será que eu descobrindo vai ajudar em alguma coisa? As respostas são muito claras para essas perguntas. E é não, obviamente. Não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Pelo contrário, você vai ficar mal, você vai cair em depressão, ou no mínimo aí você vai ficar dias chorando e se lamentando, atrapalhando no seu trabalho, atrapalhando a sua vida, seu relacionamento com seus filhos. E isso é uma coisa
que é muito importante salientar nesse vídeo hoje. Por quê? Porque os nossos filhos, eles sofrem com o nosso sofrimento. Todas as vezes que você abre para chorar, fica se lamentando pelos cantos ou fala mal do seu cônjuge, obviamente que seus filhos estão vendo e estão ouvindo. E é importante falar sobre isso. Seus filhos são peças que eles não têm culpa, mas toda a carga desse posicionamento, desse problema que surgiu no seio familiar, essa dissociação, né, dos fatos, né, do relacionamento seu com seu cônjuge, afeta muito os seus filhos. Então, eles sofrem muito. Então, é importantíssimo eu colocar isso hoje aqui. Então, uma das coisas que me fizeram decidir foi os meus filhos. Eu tomei uma decisão em meu coração de não ir atrás, de não procurar saber o que faz, com quem tá, se tá bem ou não, se tá se relacionando ou não, se tá viajando ou não, não é problema meu. Existe essa fase que a gente corre atrás e que acaba descobrindo e que a gente não tá pronta para ver e nem ouvir as coisas que estão acontecendo e a gente se acaba. Mas o fato é que um dia isso vai vir à tona, vai chegar até você sem a necessidade de você correr atrás. Só que quando vem da parte de Deus, quando é Deus que coloca na sua frente, é diferente. Porque quando é Deus que mostra para você, o seu coração, você já está maduro o suficiente para ver toda a situação como um todo. E isso sim vai fazer toda a diferença. Quando Deus ele mostra, é porque ele sabe que você está pronta, você está madura para ver e ouvir. Mas quando é nós agimos por nossas mãos, nas nossas forças, pode ter certeza que você não vai estar pronta e você vai, pelo menos aí, perder um pouco do equilíbrio. E isso é muito importante eu falar com vocês hoje aqui. Então, uma das coisas que me fizeram decidir foi realmente pelos meus filhos, eu decidi não sofrer mais. Eu decidi não ficar mais me magoando com meu cônjuge. Eu decidi não levar mais em consideração nada que vinha da parte dele. Por quê? Porque todas as vezes que ele vinha, ou até hoje, né, que ele ainda não voltou, mas todas as vezes que ele traz, ele vem com confusão, né? Por quê? Porque ele está cheio de paranoia, ele vem cheio de argumentos e certezas que ele jura de pé junto, né? E aí você acaba metendo os pés pelas mãos. Então, qual é a sua decisão? Você precisa decidir por algo, por alguma coisa. Mesmo que você não tenha filhos, você precisa se decidir primeiro por você, né? Primeiro por você. No meu caso, eu decidi pelos meus filhos. Depois veio a questão de eu decidi por mim mesma. Não por eles mais, mas agora por mim, né? Porque eu também preciso me amar a ponto de dizer, não, peraí, eu preciso dar um basta nisso, né? Ele está dizendo para você que ele não ama você. Ele está dizendo para você que não quer estar com você e você insistindo. Eu insisti muito, porque eu achava que o casamento, porque na verdade o que estava no altar do meu coração não era nem meu cônjuge, realmente era o meu casamento, a palavra casamento. E eu achava que aquilo não podia ser quebrado de jeito nenhum, mas na verdade já estava totalmente despedaçado. Afinal de contas, ele me traiu e não só me traiu, né? Usou outras coisas para tentar argumentar todos os erros deles. Inclusive usou os próprios irmãos para tentar dizer assim, não, vai lá e conta para ela, né? Porque ele mesmo nunca teve a capacidade de chegar realmente em mim e conversar comigo. Não, todas as vezes foram mentiras, nunca contou verdades para mim. E aí eu entendi isso também. Porque, gente, eles mentem muito, mentem demais. E quanto mais você pergunta para eles, mais eles criam mentiras. E essas mentiras só vai trazer mais desilusão a você. Então, não pergunta nada, não fala nada. Se decida ficar em silêncio, se decida ficar longe, se decida por você e pelos seus filhos. Ou, como eu disse, se você não tem filhos, se decida por você, se ame primeiro. A Bíblia vai dizer assim,
A Bíblia vai dizer assim a esse respeito, que você precisa se amar primeiro, né? Ame ao teu Deus, ame ao Senhor em primeiro lugar, e o teu próximo como a você mesmo, como a ti mesmo. Então, primeiro vem você, e terceiro vem outras coisas, vem seus filhos, vem seu cônjuge, enfim. Mas primeiro a Deus e depois você. Então, ame-se e ame-se. Bom, falando de filhos, quando eu decidi pelos meus filhos, quando eu decidi sair da dor, sair desse sofrimento, não foi fácil. A decisão não quer dizer que não passe de mágica no plim-plim. No outro dia você já vai acordar, uhul, soltando fogos. Não, né, gente? Você decidiu. A partir de hoje eu não vou sofrer mais por isso. Não quero mais sofrer por isso. E eu não vou sofrer mais por isso. E quando a gente decide, você pode ter certeza que as outras coisas fluirão. Uma das coisas que eu entendi em Deus é que Deus me deu escolhas, né? Minha filha, eu quero fazer parte da sua vida. Você quer que eu faça parte? E aí vem o desejo, né, do meu coração em dizer sim, Deus, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. E então Jesus realmente entrou ali. E eu decidi realmente viver uma verdade em Jesus. E isso fez uma grande diferença e houve uma grande mudança no meu contexto, porque eu só chorava. Então, daquele dia em diante, eu decidi não chorar mais por essa situação. Choro por um monte de coisas, mas não por isso mais. E isso foi libertador na minha vida. Quando eu decidi, eu coloquei diante de Deus, Deus, eu decido hoje não sofrer mais por isso. Eu não vou correr atrás, eu entrego de fato nas tuas mãos. Eu não quero viver por isso. A minha vida não pode viver em função disso, dessa dor. E eu decido hoje ver meus filhos bem. Eu vi que meus filhos estavam ficando doentes com tudo isso. Meu mais novo ficando traumatizado. Ele não podia ouvir um grito, uma fala mais alta, que ele já se assustava. E eu percebi que tudo aquilo, todas as brigas, todas as confusões que acontecia entre meu marido e eu, estava afetando já os meus filhos. Então eu precisei realmente tomar uma decisão. E no meu caso foi realmente por eles. E fez toda a diferença. Hoje, de fato, nós vivemos uma verdade. E essa verdade é a verdade que está em Jesus. A Bíblia diz que Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quando eu me cingi dessa verdade, eu disse, eu não vou viver mais de aparência. Eu não quero viver de aparência, uma coisa aqui, no meu trabalho outra, na igreja outra, não. Eu vou ser a mesma coisa. O que eu sou dentro de casa é o que vai transparecer, é o que vai refletir lá fora, inclusive nas pessoas. E realmente eu tive um encontro com Deus ali, porque eu entendi, gente, que a nossa vida, a Bíblia diz, né, lá em Efésios 6, vai falar a respeito da verdade. E ele diz assim, cingi-vos da verdade, ou seja, vista-se da verdade. E essa verdade só há em Jesus. Não tem outro caminho, não há outro caminho a não ser Jesus. Jesus é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Outro texto também que vai dizer, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu peguei esse texto e falei assim, eu preciso conhecer essa verdade. Dali por diante eu comecei realmente a entrar num novo nível de conhecimento de Jesus, dessa verdade que realmente liberta. E aí eu comecei a experimentar de coisas tremendas, né? Quando eu tomei essa decisão, logo em seguida veio essa verdade ao meu encontro. Dessa verdade eu entendi que toda minha expectativa, toda aflição eu podia deixar aos pés dessa verdade. Eu podia falar para Ele o que eu estava sentindo, eu podia dizer o que estava acontecendo. E Deus, de fato, Ele afagava e afagou e afaga até hoje o meu coração. E isso é maravilhoso. Então, eu tomei essa decisão. Cabe você aí, onde você está, decidir, se levantar e mudar. E falando em mudança, eu posso dizer para você algo muito especial que Deus falou ao meu coração nesse tempo. Eu entendi. E por onde Jesus passava,
algo diferente acontecia. Não ficava do mesmo jeito. Quando eu entendi isso, eu falei, por que nada na minha vida muda? Por que nada está acontecendo na minha vida de diferente? E aí eu entendi outra verdade. Jesus precisa fazer parte da minha vida. E ali eu entendi que tudo ia ser diferente. Uma das coisas que eu costumo falar para as minhas alunas é: você quer resultado diferente? Então faça diferente. O jeito que você está fazendo hoje está funcionando? Porque se não está funcionando, está na hora de você mudar. Então decida por mudança. Decida mudar. Se você continuar do mesmo jeito, a tendência é você perecer. Mas se você decidir fazer diferente, você vai obter resultados diferentes. E essa é uma verdade que você precisa realmente se alimentar dela. Então eu venho aqui hoje deixar esse vídeo muito especial para você, dizendo para você: decida deixar essa dor no altar de Jesus. Decida realmente viver agora por Cristo e não pela dor que você está sofrendo, não por essa aflição, né? Você se decepcionou muito com o seu cônjuge, houve uma decepção enorme. E eu falo para você, quando eu digo para você que a vida após a traição, é porque existe uma vida muito além disso, do que essa dor que você está vivendo. E é possível viver, mesmo sem ele estar na sua casa, mesmo que ele não tenha voltado para o seu lar, você consegue viver, porque quando as suas expectativas, quando a sua alegria, realmente você entende que essa alegria, essa felicidade está em Jesus, suas expectativas vão todas para ele. Você passa a olhar Jesus. E quando você olha Jesus, as coisas à sua volta começam a mudar. Então, esse é o vídeo de hoje. E eu quero dizer para você, se você gostou, vai lá, deixa o seu like. Isso é muito importante para mim, porque isso vai realmente fazer com que o YouTube entenda que é um vídeo bom e que pode ser recomendado. E aí ele vai fazer as recomendações. Então eu preciso da sua ajuda aí. E vai lá, pega esse vídeo e distribui. Coloca nas suas redes, tá certo? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fiquem com Deus.